tocando. Eu não vou ficar de forma alguma jogando milhões pombos nas praças, nas ruas. Eu não vou ficar em meio à guerra, orando na janela. Se o milagre não se opera na capela da favela ou na cela, luz de vela, dormindo com as feras, dormindo com as feras. Meu coração não tá numa redoma de vidro. Eu tenho um sentimento, eu tenho um compromisso. O meu sangue não é de barata, é por isso que ferve. Aí esse sistema vem e me serve mais uma dose de ódio. Não quero ficar sóbrio nessa situação. Quero tomar um porre de indignação. Eu tô contrito no povo que tudo pode. Eu sou mascote. A gente está conversando aqui com um militante político, Hertz Dias, também ele é rap, professor. Mas tu acha que nesses mais de 12 anos de controle do PT houve algum avanço? Se comparar o PT com o PSDB, é inegável, né, que houve alguns avanços para a classe trabalhadora. Por exemplo, o salário real dos trabalhadores teve um avanço, mas também é necessário tu levar em consideração que a economia mundial estava crescendo. Então o PT assumiu o governo no momento em que a economia mundial crescia e a economia brasileira também acabou sendo puxada pela economia mundial. Em 2008, quando o capitalismo entra em crise no mundo, o Brasil era o segundo país que mais crescia no mundo, perdia só para a China, né? Crescia 8 pontos, que é algo fora do normal, se transformou na 6ª, 7ª, 8ª economia do mundo. Em contrapartida, o que o PT fez? Parte das riquezas nacionais transferia para banqueiro, ou seja, o 47% do orçamento nacional é para pagar dívida pública, ou seja, a economia cresceu, algumas migalhas foram colocadas para os trabalhadores, mas o grosso do bolo foi transferido para os banqueiros, para os empreiteiros, que é justamente quem bancou a campanha do PT. E por cima, por isso que foi importante para a burguesia brasileira eleger o PT, porque eles conseguiram controlar os movimentos sociais. Ou seja, o maior movimento social da América Latina, que é o MST, é controlado pelo PT. A CUT, que é a maior central sindical da América Latina, é controlada pelo PT. A UNE, que é o maior movimento estudantil da América Latina também, é governista. Ou seja, as principais organizações da classe trabalhadora e da juventude estavam na mão do PT. Então, essa foi a maior tragédia para a classe trabalhadora e para a juventude, com o PT no poder. Ou seja, foi controlar as energias do nosso povo, a energia política do nosso povo. A questão das cotas nas universidades públicas, tu acha que isso é um ponto positivo? Mas as cotas, na verdade, ela é resultado de uma luta que o movimento negro teve na década de 80 e parte da década de 90. É como se fosse águas ainda dessa onda, desse período que a gente está colhendo agora. Hertz, eu quero que tu comente sobre 4 temas que estão na pauta do dia para ontem. A questão do machismo, a homofobia, o racismo e a criminalização das drogas. Cara, o Brasil, por incrível que pareça, a gente se espanta muito com esses regimes teocráticos que nós temos ali no Oriente Médio, mas o Brasil é o país do mundo, é um dos países que mais assassina mulher no mundo. É uma mulher assassinada no Brasil, se não falha a memória, a cada 2 horas tem uma mulher que é assassinada no Brasil. É algo absurdo, porque é um país em que a elite ensinou aos trabalhadores também que a mulher tem que ser um objeto, entendeu? Então é como você pegar esse microfone, é seu, você quer, entendeu? Jogar no chão e quebrar, entendeu? Então o homem vê a mulher como propriedade. Então, se a mulher separa do homem, o cara acha que tem o direito de assassiná-la porque ela é uma propriedade dele. Ou seja, é uma ideologia das classes dominantes que vem de mais de 300 anos de escravidão, em que as mulheres negras eram consideradas como objetos, já que a população de mulheres brancas era muito ínfima no período colonial, então eles tinham que manter relações sexuais com as negras e mantinham relações sexuais com as negras, violentando as negras, né? E aí está o alto índice de violência. A homofobia também é outra coisa extremamente absurda. As pessoas se sentem estarrecidas em ver homossexuais
se beijando, se acariciando. E enquanto historiador, inclusive, eu poderia te falar isso, que a homossexualidade ela é algo natural na história da humanidade. Em Roma, em Grécia, inclusive os imperadores eram inclusive as relações homoafetivas eram consideradas, inclusive, superior às relações heterossexual. Então isso é algo natural. E a gente aprendeu, né, nós fomos educados a ver como algo anormal. E a diferença de classe, que tem pouco mais de 5 mil anos, ou seja, a inexistência das classes sociais perfaz mais de 90% da história da humanidade, e as classes sociais existem há pouco mais de 5 anos, ou seja, isso que é anormal, a gente vê como algo natural, ou seja, o cara que mora na Liberdade, lá na favela, num barraco 3x4, né? E de repente o outro camarada que mora num apartamento de 10 milhões de reais, as pessoas não se indignam contra isso. A desigualdade social é vista como natural e a diferença que é algo natural as pessoas veem como absurdo e portanto acham que tem que matar negros, tem que matar mulheres, tem que matar homossexuais. E só em relação à criminalização das drogas, né? E aí nós defendemos a descriminalização das drogas. Assim, o cara que é consumidor não pode ser considerado como um criminoso, um traficante. Né? Eu nunca vi falar, eu não sou usuário de maconha, mas eu nunca vi falar que um cara morreu de overdose de maconha. Mas tem de álcool. Outro dia numa universidade, não sei se tu lembra disso aqui, teve lá uma calorada para ver quem bebia mais, etc. Um jovem faleceu. A maior parte das agressões que as mulheres sofrem dentro dos seus lares é porque tá alcoolizada. Então, acidente de carro, né? Eu nunca vi ninguém fumou maconha e matou um cara atropelado. E tem propaganda na televisão que inclusive utiliza a mulher como se fosse objeto, né? As propagandas de cerveja. Ou seja, na verdade, a criminalização das drogas serve só para jogar pobres e negros nos presídios. Aqui no Maranhão, aqui em São Luís, por exemplo, só tem uma entrada. As pessoas sabem quem são os grandes traficantes, mas esses caras não estão lá em Pedrinhas. Não é os caras aí que aparecem sendo mortos do bonde dos 40, do PCM, que são os grandes traficantes. Os grandes traficantes, inclusive, estão por trás desses grupos. Esses caras sequer aparecem. Então, obviamente que a gente tem que se colocar frontalmente contra a criminalização das drogas e o Estado tem que assumir isso. As drogas antes eram consideradas como política de interior, política de saúde, problema de saúde pública, que o Estado tinha que conduzir os dependentes como se fossem doentes, como são doentes efetivamente, e não como criminosos. Porque o socialismo não deu certo em lugar nenhum, Hertz. Na verdade, até deu, né? Por exemplo, o período mais democrático da história da humanidade que a gente precisa estudar um pouco mais, é muito pouco estudado, inclusive nas escolas, é o período que vai de 1917 a 1923, que é o período pós-Revolução Russa. Todas as liberdades democráticas eram respeitadas, lavanderias comunitárias para poder libertar a mulher do lar, porque um dos espaços de opressão da mulher é justamente o lar. Então haviam lavanderias, casamentos homoafetivos, etc. Inclusive os anarquistas, que os marxistas tinham muito problema com eles. O Lenin falou, vocês querem fazer uma experiência? A gente vai ceder uma ilha para vocês, etc. Mas o que aconteceu? Foi justamente com a ascensão do stalinismo, e aí nós compreendemos que o stalinismo é uma pedra no caminho do marxismo. A partir do momento que o Stalin se apropria do Estado, que os stalinistas se apropriam do Estado, inclusive mataram parte daqueles que fizeram a revolução, que tinha desacordo com a defesa da construção da Revolução em um único país e também da derrota da Revolução na Alemanha, que todo mundo achava que era certa, e a derrota na Alemanha também acabou contribuindo para fortalecer a posição de Stalin de que o socialismo tinha que se dar no único país. Então o grande erro foi transformar uma democracia operária ou uma ditadura do proletariado em a ditadura do Partido Único. E aí os caras saíram exterminando aí milhões e milhões de pessoas. Mas serve como experiência pra gente. Assim, a maior das fontes históricas é a experiência que nós tivemos. Ou seja, o capitalismo para se plantar levou quase 300 anos. O socialismo teve pouco mais de 70 anos. Então eu acho que nós temos que olhar para a história, perceber os erros que foram cometidos, e eu acho que a alternativa que tem para esse mundo é a gente avançar para o socialismo, ou a gente vai para a barbárie, sem repetir efetivamente os erros do passado. O PSTU sonha com isso? Nós acreditamos piamente nisso. Eu acho que o socialismo deixou de ser apenas um sonho pra gente. Ele é mais do que uma necessidade, cara, entendeu?
A Rosa Luxemburgo falou no início do século passado que ou a gente avançava para o socialismo ou a gente avançava para a barbárie. A primeira vez que eu escutei essa frase, eu achava ela meio... não compreendia muito bem. Rosa de Luxemburgo, revolucionaria y teórica del socialismo alemán, su brillante inteligencia le permitió estudiar a pesar de los prejuicios de la época. Hizo aportaciones teóricas originales en torno al imperialismo y al derrumbe del capitalismo que creía inevitable. Fiel defensora de la clase obrera, asesinada el 15 de enero de 1919 en Berlim. Mas para nós que trabalhamos com música alternativa, você também e tal, que está em contato direto com a favela, a gente vê nossos irmãos morrendo, isso aqui é a barbárie. Ou seja, uma parte da classe trabalhadora no Brasil e no mundo já está no processo de barbárie. Se a gente não avança para a construção de uma sociedade onde as riquezas sejam socializadas, a tendência do capitalismo, porque faz parte da natureza do capitalismo, é jogar mais e mais pessoas na barbárie. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Cutucando. Opinião, debate, memória, recortes e trajetórias culturais. Cutucando, o ponto de vista de quem tem história para contar. Todo mês uma entrevista especial com um grande nome da cultura, da política e da história maranhense. Cutucando. Produção e apresentação de Beto Errong. Só aqui na Universidade FM.